Pastor Eliseu, fique à vontade, a igreja é sua, em nome de Jesus. Queridos pais do Senhor Jesus, abra sua Bíblia comigo, se você pode, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo 1. O capítulo 1 de Joel, versículo 1, está escrito assim: o Senhor deu esta palavra a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, líderes do povo, ouçam todos que habitam na terra. Em toda a sua história já ocorreu algo semelhante? Contem a seus filhos o que aconteceu, e que seus filhos contem aos filhos deles. Transmitam esta história de geração em geração. Depois que os gafanhotos cortadores devoraram as colheitas, os gafanhotos migradores comeram o que restava. Então vieram os gafanhotos saltadores, e depois deles os gafanhotos destruidores. Despertem, chorem bêbados, lamentem vocês que tomam vinho. Todas as uvas estão arruinadas, todo o seu vinho doce acabou. Uma nação imensa invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar. Seus dentes são como os de leões, suas presas como os da leoa. Destruiu minhas vindeiras, arruinou minhas figueiras, arrancou suas cascas e as destruiu. Seus galhos ficaram desfolhados. Por favor, queridos, agora o versículo 13. Perdão, 9, depois o 13. 9. Pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Por isso os sacerdotes estão de luto. Aqueles que servem na casa do Senhor choram. 13 agora a seguir. Se vistam de pano de saco e chorem, sacerdotes. Lamentem, vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem ao meu Deus. Pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali clamem a Ele. Último versículo, por favor. O dia do Senhor está próximo. O dia em que virá a destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível. Esse é o sentimento diante de um texto desse, irmãos. Estremecidos diante de Deus. Mas não vamos acabar assim. Tomai o vosso assento. Missionária Rosilene Menezes, que Jesus a abençoe, a prospere, a conduza com muita graça e sabedoria cada vez mais. Eu não sou batista, eu sou assembleano, mas eu quero pregar ao estilo batista. Em que sentido? Os pastores batistas, eles pregam por pontos chaves na mensagem, pontos decisivos do texto, e através desses pontos pelos quais eles dividem o texto, se facilita a compreensão de quem os escuta. Eles retiram do texto aquilo que tem a máxima importância para a geração na qual eles estão inseridos. E nós, como assembleanos, temos que reconhecer que fomos influenciados teologicamente pelos nossos irmãos reformados e outros batistas que chegaram aqui antes de nós,
e até depois de nós. Mas eu preciso introduzir essa pregação para que você entenda o motivo da escolha desse texto. Joel é o profeta do Antigo Testamento que nos deixou um conteúdo que mais escreveu de modo vívido as suas palavras. Ele se esforça para que aquilo que ele esteja escrevendo tenha uma linguagem descritiva, chamando a atenção dos ouvidos dos primeiros que os escutaram a pregar, ao mesmo tempo chamando a atenção dos leitores dos seus textos inspirados por Deus. Ele usa imagens que, se não tivermos cuidado e não analisarmos a explicação que o próprio texto dá ao que ele disse, nós podemos nos perder. Então, Joel é alguém que, depois de ver Deus permitir uma devastação na nação, ele entende que aquilo estava preparando o povo para um tempo de juízo. E ele não deixa de entregar a mensagem que era de juízo. E enquanto todos pensavam que Joel, quem sabe, pensavam a maioria, que Joel lhes daria uma mensagem de apenas conforto, ele lhes dá uma mensagem de confronto. O povo já estava ferido pela permissão divina de um juízo que veio sobre a nação, e agora o povo será humilhado pelo próprio Deus. O fato de uma nação inimiga humilhar Israel não significa que Israel estava humilde. Então Deus levanta o profeta com uma mensagem de exortação para que Israel se humilhe, não diante das nações, mas diante de Deus. Às vezes nós nos equivocamos na interpretação do texto bíblico. Quem me ouve diz amém. Os humilhados serão exaltados. Só que Jesus não disse isso. Jesus disse: aquele que se humilha, esse sim será exaltado. Israel havia sido humilhado por uma nação inimiga ou por nações inimigas, mas isso não significaria que Israel já estava se humilhando perante Deus. Agora, através da mensagem do profeta, eles são chamados a se humilharem perante Deus. Dito isso, e acredito que você tenha entendido, o primeiro ponto da mensagem é a autoridade da mensagem. No que consiste a autoridade da mensagem de Joel? Eu também posso dizer no que consiste a autoridade do mensageiro Joel. Por que eu faço essa pergunta ao texto? Porque ele não apresenta uma longa biografia. Se você ler os outros profetas, eles falam o rei, eles falam o ano, e eles citam um acontecimento do ano da profecia. Mas Joel não. Joel é um profeta curto na sua apresentação. Se não, vejamos, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Acabou. Aí no versículo 2 ele já entrega a mensagem. Ele não precisa dar muitos detalhes sobre si. Ele não precisa se esforçar para provar nada, porque quem não prova, é discernido. Joel não tem uma longa biografia, porque ele é conhecido do povo. Aí consiste sua autoridade, ou a primeira parte da sua autoridade. Palavra do Senhor que veio a Joel. Sua autoridade está no versículo 6. Uma nação invadiu minha terra. Minha terra. Minha terra. Pronome possessivo pessoal. Ele é alguém que está falando do que sabe. Ele é alguém que está falando do que sente. Ele é alguém que participou da invasão, sentiu a dor da invasão. Ele não diz assim: uma nação invadiu a terra de vocês e eu vim aqui falar para vocês que é nós.
Não, ele está lamentando enquanto entrega a profecia, dizendo: uma nação invadiu a minha terra. Israel tem que dar ouvido a Joel, porque ele também sofreu com os ataques inimigos. Versículo 7, Joel diz assim: destruiu minhas videiras, arruinou minhas figueiras. Joel sentiu o que a nação sentiu. Versículo 13, ele diz: se vistam de pano de saco e venham chorar perante o meu Deus. Versículo 19, quando ele está lembrando do que os inimigos fizeram, e quando ele está vendo o juízo que está para vir, ele grita assim: ó, socorro, Deus. Ele não é aquele profeta que entrega uma mensagem dura e depois vai para o Facebook comemorar. Ele não é um profeta que entrega uma mensagem dura e vai para o quarto falar para a esposa: você viu a cara do povo? Tô nem aí, nem que eu não vote mais, mas eu falo mesmo. Profeta que é profeta, quando entrega a mensagem verdadeira, a igreja sabe que a mensagem é verdadeira. Joel é alguém que fala porque sentia a dor do povo. É por isso que a nossa geração está cansada de políticos ricos se disfarçando, colocando máscaras que sentem a nossa dor da pobreza ou das nossas dificuldades, sem nunca terem passado pelas nossas dificuldades. É por isso que nós não suportamos calvinistinha de net sensacionista, que leram metade do livro Escravos de Lutero, se tornam chatos da net, pensam que podem acabar com o pentecostalismo sem nunca terem sentido ou tido de fato uma verdadeira experiência com Deus. Quem pode corrigir os excessos do pentecostalismo? Pentecostais que sabem o que é verdadeiro pentecostalismo e o que não é verdadeiro pentecostalismo. Então, se eu não sinto a dor da igreja, se eu não sei o que a igreja está enfrentando, como está na moda essa palavrinha, eu não tenho lugar de fala. Senhor Agostinho, que tinha um programa aí na Rede Esgoto de televisão, só servia para aquilo. Deu uma entrevista esses dias dizendo que não respeita 90% dos crentes. E os crentes que ele conhece, ele dá uma Bíblia para esses crentes, e esses crentes jamais lerão a Bíblia. Sinto muito, mas ele está muito ruim de amizade cristã. Na realidade, as pessoas que estão ao nosso redor refletem o que nós somos. Se perto de você estão pessoas que você tem que insistir muito para que elas amem a Deus, é porque elas percebem que em você tem pouco amor por Deus, porque o exemplo fala mais alto que palavras. É esse tipo de gente que quer exortar a igreja por uma parcela de falsos crentes que dizem fazer parte da igreja, quando na verdade nem para ser falso crente ele serve, pois não conhece nem o verdadeiro evangelho. Joel pode falar com autoridade, porque ele faz parte daquele povo. Eu vou fazer uma pergunta e não é retórica. Joel sentiu o que o povo sentiu, sim ou não? Então é por isso que ele tem autoridade, sim ou não? O povo olha para Joel e diz: não precisa se apresentar muito. Por isso que ele só diz assim: ó, eu sou Joel, filho de Petuel, e a palavra de Deus é essa. E assim ele entrega a mensagem. Não há detalhes, não há enfeites, não há malabarismos para que ele se auto-apresentasse. Porque o mais importante não é a história do mensageiro, é o peso da mensagem, é a fonte da mensagem. E está escrito no versículo 1: palavra do Senhor que veio a Joel. Vou perguntar de novo, e a minha intenção é te comprometer mesmo. O povo então conhecia Joel, sim ou não? E Joel conhecia o povo, sim ou não? Se o povo não conhece Joel, ele deveria fazer uma apresentação mais detalhada. Mas como ele sabe que o povo já o conhece, ele não precisa fazer uma apresentação tanto detalhada.
Como vocês sabem quem eu sou, só vou falar o nome do meu pai, que pelo nome do meu pai vocês identificam de qual tribo eu sou e acabou. Minha credibilidade está aqui. Então ele simplesmente diz: sou filho de fulano e a palavra de Deus é essa. E o povo, olhe para cá, se submete à palavra de Joel, porque o povo o conhece. É a última vez, eu queria que quem estivesse lá atrás participasse do culto. O povo reage à mensagem dele, porque o povo o conhece, sim ou não? Se o povo o conhece e recebe a mensagem que ele entrega, e a gente dá glória quando medita nesse texto, por que a maioria de nós só quer dar valor para vasos de fora? Eu percebo alguns congressos que eu prego, por exemplo, estou pregando em congressos de jovens e adolescentes, e eu faço alguma aplicação que a mãe faz bem assim: a mãe chama fulana, aí a líder chama fulana, aí a menina olha, aí a mãe diz: falei. Eu vejo a avó falando pro netinho: tá vendo? Quando eu prego em seminários de casais, eu faço algumas aplicações em Efésios 5. O marido sai com a ilharga roxa, porque a esposa fica assim o seminário todo. Ela está dizendo: eu já te avisei, mas teve que vir o pregador de fora para você dar ouvido, meu bem. A avó está dizendo: eu estou te evangelizando, meu neto, e você não me valoriza. A mãe está dizendo: eu te dei conselho, minha filha, e você não me valoriza. Você mesmo que deu glória quando eu falei que Joel era conhecido e teve credibilidade na mensagem. Você quer ouvir gente de fora, mas não dá valor ao seu pastor quando está pregando para você. Por que a gente é assim? Olha, nós somos assim. Segundo Reis, capítulo 4, a mulher disse ao profeta: ela não tem nada em casa. Eliseu disse: o que é que você tem em casa? Em casa, dentro de casa. Ela disse: não tem nada, senão uma botija, vaso pequeno, de azeite. Primeiro ela disse que não tem nada, então ela considera a botija no nível de nada. Aí Eliseu diz: tudo bem, pega muitos vasos emprestados vazios dos vizinhos. Ah, tá bom, vou pegar os vasos emprestados. Então Eliseu Negrini é um vaso emprestado. Pastor Marcos Salles é um vasão emprestado. Eu sou um vasinho emprestado. Concordou a irmã? Aí Eliseu diz: vai pegar vasos emprestados, não poucos, vazios. E ela trouxe vasos emprestados. Se prepara para dar um glória lindo. Aí Eliseu diz: quando reunir todos os vasos, pega a botija pequena de dentro de casa e enche os vasos emprestado. Você quer saber por que o pastor Marcos Salles diz que o povo do norte é o povo mais feliz? Porque ele é impactado pela sua alegria. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo disse à igreja em Corinto: eu não pude falar a vocês como a espirituais, porque vocês são carnais. Eu pergunto só para quem lê Bíblia: Paulo tem capacidade de sobra para falar como espiritual, sim ou não? Só que ele diz assim: ó, diante de vocês eu tive que descer o nível, porque vocês não elevam o nível do culto. Às vezes o modo como você recebe o mensageiro de Deus limita o que Deus tem para entregar a você através do mensageiro, e a culpa não é dele, é tua. O povo conhece Joel, e Joel vai entregar a mensagem ao povo. Mas pastor, Jesus disse que profeta na sua terra não tem honra. Jesus não disse isso para justificar a sua desonra com o profeta de casa. Jesus disse isso lamentando o comportamento do povo que é igual ao teu, que não respeita a palavra da tua mãe, a palavra do teu pai, a palavra do teu pastor, a palavra da tua líder, do teu líder. Quem é o próximo mais próximo da minha esposa? Eu. Quem é a
Quem é o próximo mais próximo da sua esposa? O marido. Quem é a próxima mais próxima de mim? Minha esposa. Quem é a próxima mais próxima de tu, varão casado? Sua esposa. Ah, Senhor, levanta um vaso para falar com minha mulher. Ei, macho, eu não trouxe profeta de fora para falar para a família de Noé que ele deveria colocar a família na arca. Foi Noé que olhou para a família e disse: nós vamos entrar na arca. Deus não mandou profeta de fora para que Sara recebesse a palavra da cura da esterilidade. A Bíblia diz em Gênesis 18 que Sara riu duvidando da palavra. E o Senhor disse a Abraão: por que que tua mulher riu? Quem está rindo é Sara. Mas o Senhor fala para ele: por que que tua mulher está rindo? Diga para ela que daqui a um ano eu volto e ela dará à luz a um filho. Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão e de Sara. Bora lá, só as irmãs. Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão e de... Meu Deus, mas ficou fraco. Deus muda o nome de Abrão para Abra, só as irmãs agora, e de Sarai para... Pronto, era só falar assim. Aí, Gênesis 17, Sara não está, só Abraão que está. Quem é que vai chegar em casa dando um novo nome para a esposa? O macho da casa. Se Adão não fala, a serpente fala. Ouçam líderes do povo, ouçam todos que habitam na terra. Isso aqui é mais do que um simples ouvir, é escutar, compreender e atender. Deus disse isso em Gênesis 3 a Adão: porque você deu ouvido à voz de sua mulher. Deus não está dizendo que Adão ficou ouvindo Eva falar nos ouvidos dele. Deus está dizendo que Adão atendeu a palavra de Eva, se comportou conforme ela falou. Gênesis 11, a Bíblia diz que um não podia compreender o outro, por isso a obra parou. Quando ele diz no capítulo 1, versículo 2, ouçam líderes do povo, ele está dizendo: reajam à palavra que vocês estão escutando. Se é hipocrisia eu pregar o que não vivo, é perca de tempo você ouvir uma pregação que não quer praticar. Então, já que vai me ouvir só para perder tempo, passar tempo, porque eu não tenho outro lugar para ir, vaza. Está perdendo tempo. Então eu preciso pregar o que vivo, e você precisa praticar o que escuta. Tiago 1:22, não sede ouvintes da palavra, mas sede praticantes. Mateus 7, Jesus disse: quem escuta minhas palavras, estas minhas palavras, Mateus 5:7, e as pratica, é prudente. E aquele que escuta e não pratica é tolo. Quando Joel diz no versículo 2, ouçam líderes do povo, ouçam anciãos, ele está chamando a liderança para uma atitude. E quem ele está chamando para uma atitude de mudança? Os anciãos. Porque não é porque tu é velho que tu é anjo, irmão. Tem velho que é chato que só a graça, irmão. Tem velho que é carnal, fofoqueiro, ignorante, amaldiçoa todo mundo. Vai se converter, coroa. O que Joel faz? Ouçam anciãos, ouçam vocês que são mais velhos, ouçam vocês que são maduros. É só você ler Tito 2. Paulo manda Tito falar para os anciãos da igreja serem sinceros, terem caráter. Fala para as irmãs mais velhas da igreja parar de ser fofoqueira e ensinar as irmãs mais novas. Quanto mais maduro o senhor é, tu é um mestre, meu irmão.
quanto mais madura for a minha irmã, a Bíblia diz em Tito 2, que quanto mais idade a irmã tem, a irmã é mestra no bem. Houve um tempo de guerra contra Israel, Israel foi humilhado, mas para Israel se voltar a Deus, Joel chama os anciãos. Então aquele que é conhecido do povo, chama aqueles anciãos que o povo conhece, e a ordem é: pratiquem e transmitam a mensagem. Versículo 3: contem a seus filhos o que aconteceu, a seus filhos contem aos filhos deles, transmitam essa história de geração a geração. Olha o que Joel está dizendo: ei vovó, conta para o filho. O filho vai contar para o outro filho. Então é pai falando para o filho fala para o filho dele, do vô ao neto, da vovó ao neto, da vovó à neta. Ele está dizendo: contem o que aconteceu nessa terra. E o que foi que tinha acontecido lá, gente? Joel está dando conteúdo para que os mais maduros na igreja dialoguem entre família. Prometo que não vou cansar vocês, nem que eu tenha que terminar essa mensagem amanhã. Contar o que, Joel? Transmitam essa história. Qual história? Versículo 4: falem dos gafanhotos cortadores, falem dos devoradores, falem dos migradores, falem dos saltadores. Eu sei que muita gente pensa que isso aqui é demônio que vem para roubar dinheiro de quem não é dizimista. Para de inventar o que o texto não diz, irmão. Ele explica no versículo 6: uma nação invadiu minha terra, um exército terrível, tão numeroso que não se pode contar, dentes como de leões, presas como as de leoas. Ele está falando de exércitos, ele está falando de homens que invadiram a nação de Israel, como bichos, como feras. Por favor, fica comigo. Aí ele fala assim para os anciãos, para os mais velhos, que são os senhores e senhoras e os líderes, porque a liderança deve ter maturidade. Ele diz assim: contem isso aos filhos de vocês, e que os filhos de vocês contem isso aos filhos deles. Isso o quê? Contem que o juízo veio sobre nossa terra. E eu pergunto a vocês, ele perguntando aos anciãos: já aconteceu isso em toda a nossa história? Está aí no versículo 2. Joel está perguntando aos mais velhos: ei mocinha, ei mocinho. A Bíblia diz que a experiência produz esperança. Temos que voltar a dar ouvidos à voz da experiência, para que tenhamos mais esperança. Cada vez que meu pai contava os milagres que ele via, as pregações que ele ouvia, Gesiel Gomes, Takayama, Napoleão Falcão, aquilo ia me inspirando a também pregar de modo bíblico. A experiência me dava esperança. Que tipo de gente essa geração quer escutar ou está escutando? Perguntem aos mais velhos se eles já viram isso. Olhe para os anciãos, como eles estão assustados. Pergunta para eles aí o que é ideologia de gênero. A vovó vai dizer: que de acha isso, meu filho? Fala para ela assim: vovó, a senhora conhece o grupo do Todes? Ela vai dizer: é Todd, meu filho. E Joel está dizendo: ei ancião, você já viu isso? Ei vovó, você já viu macho dizendo que se sente fêmea, se declarando abertamente como vaca, como bicho, como boi? Meu Deus, eu fico lembrando da minha infância. E olha que eu não sou tão velho. A gente assistia Power Ranger. Aí acabava Power Ranger, a gente ia pra rua, hora de mofar. Eu sou o vermelho. Aí vinham as meninas: eu sou a Lady Rosa. Mas aquela menina crescia mulher e aquele cara crescia homem. A gente assistia He-Man. Aí chegava na porta de casa, pegava um madeiro no chão: eu tenho uma força. E continuava homem, meu Deus do céu.
Hoje o povo está numa imbecilidade. Irmão, se eu falo todos, eu estou englobando todos. Não precisa falar todas, isso é redundância. Se eu falo todos, cumprimentei homens e mulheres. Se eu falo todas, cometi redundância. Se eu falo todes, eu sou um imbecil. Por isso que eu lembro, eu não estou falando de violência doméstica, eu estou falando de masculinidade. Aí tem grupo do Todes na igreja esses dias, querendo debater comigo na internet, quando eu disse Deus fez macho e fêmea. Aí o cara comentou assim, da igreja, comentou assim, macho e fêmea é bicho, Deus fez homem e mulher. Falei, abre a Bíblia em Gênesis 1. E fez Deus só os varões, macho, e as irmãs. Aí ó, eu nem precisei falar, as irmãs falaram. Gênesis 2, formou Deus o homem do pó da terra e a mulher da sua costela, e os fez macho e... Ó que bonitinho. Gênesis 5, e Deus fez o homem e a mulher conforme sua imagem e semelhança, macho e os criou, e os chamou Adão. Só no capítulo 6 que Deus fala assim para Noé: Noé, pegue os animais macho e fêmea. Deus primeiro chamou homem e mulher de macho e fêmea, 1, 2, 3, 4 e 5, para no 6 falar que os animais eram assim também. Para de bobagem, gente. Aí se você perguntar para vovô e para vovó, já viu isso? Eles vão dizer, não. No tempo desses homens e mulheres maduros, se namorava aí o quê? 1 ano, 2 anos no máximo. E o tempo do casamento? 60, 70, até morte. Hoje namora 10 anos e fica 2 anos de casado. Quanto mais se aumenta o véu das noivas, se diminui o tempo de casados. Estão brincando com a base da sociedade, família. E Joel está dizendo, perguntem aos mais velhos, quando que vocês já viram isso? E eles vão dizer, nunca vi, nunca vi. Perguntem a eles como que a igreja se comportava, pelo menos nas Assembleias de Deus, quando iniciava o culto. A vovó e o vovô vai dizer, o pastor mais antigo vai dizer, todo mundo de joelho, orando. E hoje no início do culto a gente está assim, ó. E para cair um raio e entortar a tua cara. Os moleques estão no banheiro da igreja, no espelho. Por que você está aqui? Porque o culto não começou. Quando o primeiro crente fala com Deus, o culto já começou. Por isso que Jeremias ora e diz, renova os nossos dias como dantes. Nem tudo de ontem é perfeito. E não é tudo que é novo que não presta. Eu estou gritando por equilíbrio. Cantamos aqui músicas cristocêntricas com um cantor que tem um timbre de rock. Isso numa convenção das Assembleias de Deus no norte do país. Por quê? Porque os velhos têm que se submeterem também à canção que os jovens cantam. Os jovens não cantam as músicas que vocês cantam. Quer ver? De 40 para baixo. Plena paz e santo gozo. Ó, chega. Foi na cruz. Ah, peraí. De Deus muito firmes. Olha que bonitinho. Acabou. Em fé vem. Calou. Percebeu, senhora? Percebeu, Senhor? Que
que os meninos se dedicaram a cantar as músicas que vocês cantam. Então qual o problema de vocês cantarem com a gente? Que ruja o leão diante da majestade. A igreja não é feita de anciãos, nem de jovens, nem adolescentes. Ela é constituída de família, homem, mulher, famílias que glorifiquem a Deus. Joel, o novo, o jovem, dizendo: escutem os anciãos, pois vocês têm a força, eles têm a sabedoria. Agora, caminho para a conclusão. Joel mandou os anciãos fazerem uma comparação com o tempo passado e com o futuro. Os mais velhos falem aos mais novos que nunca viram essas falcatruas, esses enganos, essas mentiras, esses pecados dessa geração acontecerem. E ele diz: é para falar para os seus filhos mesmo. Falem para seus filhos que essa geração está caída, que essa geração está podre, que ela precisa buscar Deus, que ele precisa buscar Deus. Fala para aquela menina que está naquela faculdadezinha comunistinha: minha filha, você não precisa ser feminista para se empoderar. Esse grupo das FFF, feia, fedorenta e feminista, minha filha, vaza desse grupo. O verdadeiro empoderamento é o poder do Espírito Santo. O verdadeiro empoderamento é a palavra. Meu filho, ideologia de gênero é tudo mentira. Por isso que é só ideologia. Ideologia, meu filho, é um conjunto de ideias. Meu filho, pega essa porcaria de ideologia de gênero e compara com a teologia do Gênesis, e você vai ver que Deus criou todas as coisas conforme a vontade dele. Meu filho, esses ateuzinhos de net, esses ateuzinhos de podcast, não suporta debate com quem lê Bíblia, não suporta debate com quem tem a mente de Cristo, meu filho. A sabedoria desse mundo é passageira, e Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Meu filho, você tem a mente de Cristo, meu filho. Preguem o evangelho a seus filhos. Fale para seus filhos não brincar com o sentimento das moças. Fala para essa moça não ficar só escolhendo namorado rinco, essa Maria Gasolina. Fala para esse menino não brincar com o sentimento dos outros. Fala para ele que mulher não é só um par de coxas. Mulher foi formada à imagem e semelhança de Deus. Ei, fala para essa menina tua, irmã, que vem para a igreja parecendo uma piricrente, querendo conquistar as pessoas pela carne. Quem conquista pela carne vai ser trocada pela carne, porque o cara que você conquistar pela sua perna vai achar outra mulher com a perna mais bonita que a tua. Fala para seus filhos não caírem na imoralidade desse mundo. Falem aos seus filhos que eles dependem de Jesus, dependem da graça, precisam orar, precisam jejuar. Joel está dizendo: preguem para seus filhos. Leia a Bíblia para seus filhos. Mas tem pai e mãe aqui que não lê nem para ele mesmo, imagine para os filhos. Mas se você já está pregando aos seus filhos, continue. Pergunta para mim por quê. Ficou feio. Se você já está pregando aos seus filhos, continue pregando. Pergunta para mim por quê. Porque as coisas vão piorar. Obrigado, pastor. As coisas vão piorar, é o que Joel está falando. Ele diz assim, ó: despertem bêbados. Nem o bêbado tem que escapar, irmão. Manda o bebão tomar vergonha na cara. Desperte e chore, bêbado. Eu tô bebo. Problema teu. Você está acabando com a sua vida, com a sua família.
Você está sendo um mau exemplo para quem te cerca. Desperta, Bebu. Lamente vocês que tomam vinho. Tomar vinho aqui é divertir. Vocês que estão se divertindo, lamentem. Aí agora Joel vai lamentar. Ele diz: acabou a uva, porque a nação invadiu nossa terra. Versículo 8: chore a moça recém-casada, como aquela que perdeu o marido, casou ontem, perdeu o marido hoje. Chore como se você tivesse perdido o seu marido. A nação de Israel foi humilhada pelo inimigo, e Joel está mandando o povo chorar. 9: não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Se você ler do versículo 5 ao versículo 12, Joel reclama dos frutos da terra. Aí você diz assim: é porque ele gostava de fruta, pastor? Não. Quando ele reclama da ausência dos frutos, ele fala duas vezes: faltou produto para o culto. Eu vou explicar. Os sacerdotes usavam a uva para oferecer a oferta de libação, oferta líquida. O sacerdote usava o cereal para oferecer a oferta de manjares. Pegava o óleo para ungir levitas, ungir os utensílios da casa de Deus. Aí ele diz assim: ó, não há mais produto para culto. Versículo de número 9: não há cereal, não há vinho para oferecer no templo do Senhor. Ele diz no 10: os campos estão arruinados, o trigo está destruído, a uva secou, o azeite acabou. Chore porque o trigo acabou. Ele não quer pão, ele não quer pão, ele não quer encher o bucho de pão. Ele está dizendo: está faltando produto para o culto. Versículo 13: chorem porque não há cereal nem vinho para oferecer no templo de Deus. Ele está dizendo: está faltando produto para o culto, gente. Ele está dizendo: o que aconteceu com a nossa terra atrapalhou o nosso culto. Chorem, não se comportem como se tudo estivesse bem. Sabe o que ele está dizendo? Saia do culto triste. Não digo de todos, mas tem culto que você tem que sair triste. Meu Deus, cadê sua glória? Meu Deus, cadê sua palavra? Meu Deus, cadê a fome do povo pela sua presença? Meu Deus, cadê a reverência? Meu Deus, o homem se tornou o centro. Resgata-nos, ó Deus. Tem culto que a gente tem que sair triste. Joel está dizendo: gente, a terra foi devastada, como é que a gente vai cultuar? Aí ele apresenta a solução. Ele diz: sacerdotes, líderes, pastores, chorem. Convoquem um tempo de jejum. Versículo 15: porque vem destruição por aí, debaixo da permissão do Todo-Poderoso. Escuta-me, por favor. Eu não vim aqui te enganar, e eu não posso te enganar. As coisas vão piorar. Eu vou perguntar, mas responde por favor, para eu não ficar sozinho. A terra estava devastada, sim ou não? Aí Joel diz: chorem, porque virá um dia do Todo-Poderoso, dia de destruição. Peraí, Joel, já está tudo devastado, e tu está anunciando um tempo de futuro. Sim, era futuro mesmo. Ele estava enxergando um juízo que perpassaria os nossos dias. E eu vim falar a essa igreja: não se engane, foi Jesus que disse, foram os apóstolos que disseram. Eu vou ler para vocês. Mateus 24:5 a seguir: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Assim como Joel, Jesus está dizendo que o que a gente está vendo é só o início. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Versículo 8 de Mateus 24. Mas todas essas coisas são o início de dores. O início, meu Deus do céu. E aí a gente coloca lá na internet, quando vê as notícias: volta logo, Jesus. Porque a gente quer um escape, a gente quer uma emergência. Mas tem que acontecer o que ele disse. Mateus 24:10. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Sabe o que é isso? Sou crente, mas não. Eu não gosto de crente, mas não. Eu era pregador, virei ateu. Eu perdi a fé. Mentira, nunca teve. Muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, amigos desleais, ou desleais que se disfarçam de amigos. Se odiarão uns aos outros, surgirão, olha isso, meu Deus do céu, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E você diz: Jesus, eu quero respirar. Aí ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria. Igual Joel, aconteceu a destruição, mas o Todo-Poderoso ainda vai permitir mais julgamentos. Eu não sei que Bíblia esse povo está lendo, meu Deus. Eu não sei quem está pregando para você. Mas por que você está se comportando como se o céu fosse aqui? Nós estamos em guerra contra a nossa carne, nossa natureza, esse sistema caído que odeia Deus. 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Cantores que cantavam nos nossos púlpitos viraram macumbeiros. Pastores que pregavam para nós se tornam católicos e espíritas. Está no texto. Nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Não minta, pelo amor de Deus. 2 Timóteo 3:1. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor, traidores, orgulhosos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Eu vou perguntar e a resposta é essa, para eu fechar a Bíblia e encerrar. Vou perguntar, você me dá uma resposta, eu faço uma aplicação e a gente encerra. Vou perguntar, você me dá uma resposta, eu faço a aplicação e a gente encerra. Vou falar pela última vez para tu não me estressar. Vou perguntar, tu responde, eu faço a última aplicação e a gente encerra. Vou perguntar: os tempos ficaram difíceis? Nós estamos em tempos difíceis. Última. Estamos caminhando para os últimos dias. Sobre os últimos dias, Jesus disse que vai se multiplicar a iniquidade. Sobre os últimos dias, Paulo diz que vai ter muita apostasia. Sobre os últimos dias, Paulo diz que os homens vão ser inimigos dos outros e de Deus. Os últimos dias serão trabalhosos, difíceis e complicados, mas Deus não dá pressão para quem não tem poder. O próprio Joel, que profetizou que as coisas se complicariam, profetizou poder. Joel 2:28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Ah, meu Deus, levante essa mão. Vossos velhos sonharão. Os tempos estão difíceis, mas é nesse tempo difícil que a igreja está cheia do Espírito Santo.
Fique em pé adorando a Jesus. Nos tempos difíceis, Deus envia poder, Deus envia avivamento, Deus envia quebrantamento. Se Deus falou com você, se Deus falou com você, não vou chamar a frente porque não vai caber, mas só me dá um sinal com a sua mão. Você já vai abaixar, eu sei que cansa ficar com a mão muito levantada, mas não precisa levantar lá no alto. Só demonstre dependência. Diga: Espírito Santo, está muito difícil. Diga: está muito difícil, mas Deus dá poder para quem está debaixo de pressão. Diga: eu quero vencer nessa geração, eu quero ajudar a minha geração. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Ensina uma oração, ore. Consolador, moras em mim, sinto vazio quando estou. se tu sair. Perdoa meu coração, clame. Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber, das vezes que errei sem perceber, mas não afaste a sua presença. mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem crescer. Seus frutos, Pastores, fazem venham à frente. As coisas vão ficar mais difíceis. Mas o Espírito Santo não te abandona. Mas o Espírito que foi enviado no dia de Pentecostes está caminhando ao seu lado. As almas pelas quais você chora, Deus vai te dar. Chorem, ministros. Chorem, sacerdotes. Está nas lágrimas de vocês o quebrantamento dessa geração. Está nas suas orações a mudança para aquele bairro. Se vocês choram, a igreja chorará. Se vocês clamarem, a igreja clamará. O Espírito está despertando a sua congregação. O Espírito está despertando o seu ministério. Até Jesus teve alguém que se perdeu no ministério dele. Todos nós temos pessoas que se perdem. Jeremias profetizou 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro. Seja fiel ao que Deus te chamou para ser.
Ore agora pela sua congregação, pela rua onde ela está inserida, pelo bairro, pela cidade. O céu vai se abrir porque Deus te deu esse ministério sacerdotal. Cante, perdoa, cante. Perdoa o meu coração. Das vezes que eu errei sem perceber, não afaste sua presença, mas não afaste tua presença. Ei, chore por alma. Os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria. Lembra de quando a sua alma precisou. Ele enviou socorro. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Agora a igreja vai estender as mãos para os pastores. Obrigado, Jesus, por essas pessoas que ouviram a sua palavra e estão voltando para ti. Recebe essas vidas na sua presença. Que o Espírito Santo as faça confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador das vidas deles. Traz a transformação, traz a mudança completa, para a honra e glória do eterno nome de Jesus. Amém.